saúde e bem-estar. E, gente, é muito comum nesse meio artístico, né, nesse universo aí da moda, né, da fama, esse estilo do corpo mais magro ser associado a uma vida saudável e atribuído até como um padrão de beleza. É como se as pessoas não enxergassem problema nisso e achassem que está tudo certo, tudo saudável, né? Mas será que magreza é mesmo sinônimo de saúde, né? Tá lá a nossa enquete para você participar. Nas redes sociais, uma atriz, né, tá chamando a atenção pelo corpo magro, mas está gerando aí vários comentários, né? São comentários diversos. Porque, além de mostrar, ela mostra ali, né, a magreza, né, um corpo aparentemente saudável, mas em contraponto ela também tem um vício em cigarros, né? E para esclarecer melhor o assunto, nós vamos conversar aqui com o Ivan Ramos, que a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, médico especialista em emagrecimento e também doenças metabólicas. Bom dia, Ivan, seja bem-vindo ao Conexão. Bom dia, Elisiane, a todos os ouvintes da Verdinha, da TV Diário. Agora, Ivan, é polêmico quando a gente fala de magreza. Eu percebo sempre que as pessoas recomendam ou enxergam algum problema quando a pessoa, aparentemente, ela tem um peso a mais, é mais cheinha. Geralmente as pessoas perguntam ou comentam alguma coisa. Mas se a pessoa é magra, tá tudo certo, não tem nenhum problema. É mesmo assim essa comparação ou tá tudo errado? Olha, eu costumo dizer que tem três tipos de pessoas, né? Aquela que tem talvez um pouquinho a mais de gordurinha no corpo, mas que ainda não desenvolveu doenças. Tem aquele que tem já uma obesidade mais perigosa, que já tem doenças, às vezes até já desenvolveu de repente um infarto. E tem também o que a gente chama, que é muito comum, o falso magro. Né? O falso magro pode ser o mais perigoso, porque ele não procura assistência médica. Né? Eu posso até dizer igual o nosso ouvinte, ele mandou a foto dele, ele falou, olha, eu sou magro, não sinto nada, será que tá tudo certo? Pois é, eu vi a pergunta dele, e fiquei pensando nisso. Será que ele realmente está saudável? Pois é, porque a gente olhando assim, não tem como a gente identificar, né, doutor? Agora, o que é preciso você identificar? Só falando mesmo, a pessoa tá magra, ela não sente nada, mas o que é que a pessoa tem que ter atenção, ela tem que buscar algum tipo de atendimento, né? Quais são as principais dicas, né? Nesse caso, assim, falando de uma vida mais saudável. Perfeito. Bem, o que define um corpo magro que seja saudável? Porque a gente já bateu aqui o martelo e viu que magreza não é igual a saúde, mas um corpo saudável, ele vai ser magro. Dá para entender a diferença? Então, sim. Uma coisa não é igual a outra, é uma coisa diferente, né? Então, que corpo magro saudável é esse? Então, é a composição desse peso que é importante. Você pode ter duas pessoas diferentes, com o mesmo peso, mas com um percentual de gordura corporal diferente, né? Você se lembra daquele IMC, que a gente vai, sim, na academia, faz uma medição da nossa altura e peso? Essa medida ela já está ultrapassada. A gente precisa saber primeiro qual é a nossa composição de massa muscular. Quanto de músculo eu tenho no nosso corpo? Quanto de percentual de gordura corporal tem no nosso corpo? Esse percentual é que vai definir se essa minha magreza é saudável ou, na verdade, eu tenho uma sarcopenia. O que é sarcopenia? A ausência de músculo. Eu sou magro, mas eu não tenho músculo. Então, eu tenho mais gordura do que deveria ter, apesar de ser aparentemente magro. É, realmente. Agora, outra dúvida também são em relação aos exames, né? Porque geralmente a gente fala, será que tá tudo certo? Aí, de repente, a pessoa é magra, mas ela faz exame, ela tá com colesterol, né? Ela já tá quase diabética, né? Então, o porquê, né? Como se relaciona isso? Olha, eu posso te contar até minha história pessoal, tá? Em 2015 eu me descobri, eu estava obeso, quando eu vi um exame estava com pré-diabetes, tinha sintomas de depressão, fadiga, sabe aquela sensação de que você não consegue se levantar da cama para trabalhar, né? Então foi aí que na minha vida virou uma chavinha, eu preciso mudar. Eu já era médico, não trabalhava com emagrecimento, fazia residência de clínica, e aí eu comecei a perceber, opa, algo está errado. Então, geralmente a gente só muda quando a gente sente que algo está errado. Tem um sintoma, né? Tem aquela sensação. O que foi o exame que eu percebi que estava errado quando eu vi que eu estava me tornando diabético? Eu tinha um certo pavor de diabetes, porque eu adorava comer de tudo, como falou inclusive ele aí que come de tudo, né? Isso, verdade. Então assim, eu adorava comer de tudo, eu vou me tornar diabético, então eu preciso fazer algo. Então, alguns exames de fato são essenciais, além da avaliação de composição corporal, que eu já falei, que não precisa colher sangue, né?
Você precisa saber quanto é que está a sua glicemia de jejum, sua insulina de jejum, sua hemoglobina glicada. São parâmetros para saber se o seu metabolismo está saudável ou não. Mas outras coisas também, às vezes alguns sinais no corpo, escurecimento aqui no pescoço, axila, região da virilha, pode ter um escurecimento, isso já é um sinal de problema à vista, né? Se você tem muita fadiga, muito cansaço, como eu tinha, aquele história, o famoso sono após o almoço, será que já não é um sinal? Muita gente que sente sono após o almoço, será que essa alimentação não está legal, né? Então aí começa a valer a pena uma investigação mais aprofundada. Com certeza. Agora, quando a gente está falando aí da questão dos problemas, né? Mas outro ponto que pega até o gancho do que está viralizando aí nas redes sociais, né? Que as pessoas estão comentando, né? Algumas pessoas apoiam e outras, né, chamam realmente a atenção, são realmente essas pessoas que muitas vezes aparentam estar saudáveis ou fazem dietas da cabeça mesmo, digamos assim. E aí tem muito perigo quanto a isso, né, doutor? Porque tem a questão do emagrecimento. Queria que o senhor explicasse o que é de fato o emagrecimento e quando esse processo ele é saudável. Perfeito, Lisiane. Quando eu precisei emagrecer, eu precisei descobrir qual era a melhor forma de emagrecer. Então, de fato, você ficar 10 dias sem comer, você vai emagrecer. Mas será que é saudável fazer isso? Né? Por exemplo, você citou a história da menina que está fumando, né? De fato, quando você fuma, você sente menos fome. Mas será que é saudável emagrecer dessa forma? A gente sabe que o cigarro e o tabagismo é um dos principais fatores de risco para tantos cânceres, né? Então, emagrecimento, na verdade, é ganhar massa muscular e perder percentual de gordura corporal. Existem poucas formas de você conseguir fazer isso. Então, precisa entender como funciona o nosso corpo, o nosso metabolismo, para atingir isso de uma forma menos sacrificiante possível, digamos assim. Doutor Ivan, vou te interromper um tempinho para a gente fazer a divisão de tela, que a gente vai continuar conversando nessa discussão. Elisiane Correia. Agora 10h06, a gente está de volta aqui. A gente estava aqui numa conversa, minha gente, bem intensa quando a gente estava só no rádio e também no canal do YouTube, né, conversando com o médico especialista em emagrecimento e também doenças metabólicas, o Ivan Ramos, né? A gente estava aqui trazendo alguns esclarecimentos importantes, né, para você ouvinte, telespectador, internauta agora que está acompanhando a gente. Voltando para essa discussão, a gente falou aí de vários pontos da questão do emagrecimento, né, doutor? Falou também, né, de como as pessoas precisam cuidar mais da saúde, que não é questão de padrão de beleza, é saúde mesmo. Agora eu queria que o senhor desse algumas dicas simples, básicas, que qualquer ser humano, né, qualquer pessoa que está aí do outro lado pode fazer para mudar, para melhorar um pouco, né, o estilo de vida, para você ter uma boa noite de sono, ter mais disposição, né, não ficar sempre cansado, né? O que a pessoa pode fazer? Qual o primeiro passo? Essa é a melhor parte, né? O que fazer na prática para atingir esse resultado? Porque emagrecer e ter saúde todo mundo quer, né? Mas existem milhares de fórmulas por aí. Então, o que é que eu descobri estudando, avaliando as evidências científicas sobre emagrecimento e saúde? Primeiro pilar que eu falei sobre alimentação. De preferência, eliminar o açúcar, né, e as farinhas. São os alimentos mais inflamatórios. Tá? E o terceiro alimento seria o óleo vegetal, substituir por gorduras mais saudáveis. Tá? Então, a maioria das pessoas ingere esses 3 alimentos, eles são os responsáveis pelo ressurgimento das doenças crônicas do nosso tempo. Então, se você conseguir fazer isso, não precisa acreditar no Dr. Ivan, faz a experiência, né? Depois volta lá no meu Instagram e diz aí, Dr. Ivan, realmente funciona, tá? Essas 3 coisinhas, tá? Segunda coisa, musculação, uma academia, tá? É melhor do que uma caminhada, é melhor do que uma esteira, tá certo? Por quê? Porque a gente precisa sinalizar para esse músculo crescer. E na academia não há tanta essa sinalização e as evidências mostram que em termos de emagrecimento, exercício de força, levantar um peso, por exemplo, é superior. Então pode até fazer a sua caminhada, mas faz também... O crossfit, né? Eu sou adepto do crossfit. Pode ser também, porque ele tem muito exercício de peso também e tem um aeróbicozinho também para dar uma suada, né? E para dormir melhor, olha, são um conjunto de coisas que você pode fazer hoje na sua rotina. Então, por exemplo, cuidado com o celular. A tela do celular pode bloquear a produção de melatonina, que é o hormônio que desencadeia toda a sinalização de sono no corpo todo, por exemplo.
Então, deixa o celular de lado uma horinha antes. Jantar no máximo 3 horas antes de dormir, por exemplo. Se você come muito perto de dormir, isso pode atrapalhar o teu sono. Iluminação da casa, né? Eu gosto de brincar que a nossa casa não precisa ser uma farmácia ou nem um estúdio da TV Diário, né? Então, iluminado assim, a gente precisa iluminação indireta, luz amarela no cantinho, vai apagando, depois que o sol se põe, vai apagando e vai mostrando para o seu corpo que é noite, né? Essas 3 coisinhas acho que já dá para colocar em prática, isso pode ser suficiente para tratar a insônia de muita gente. Olha aí, minha gente, anotou aí todas as dicas, qualquer coisa é só voltar lá no nosso canal do YouTube, tá tudo por lá para você aí cuidar mais da sua vida, né, da sua saúde, por que não dos familiares e dos amigos, vai compartilhando aí as dicas. A gente conversou com o Dr. Ivan Ramos, que é médico do grupo Cruz da Vida, especialista aí em emagrecimento, né, e também doenças metabólicas. Doutor, eu queria agradecer por compartilhar um pouco aí da sua história, da sua vida, né, e lembrar, né, pra gente o quanto é importante a gente se voltar mais para nossa saúde, né, para cuidar realmente da nossa saúde e viver de uma forma, acho que mais prazerosa, eu diria, né, sem estar precisando de tanto medicamento, isso, né, e se queixando de tanta coisa. Posso chamar as pessoas para minha rede social? Pode. Então, se você tem interesse, né, de colocar isso tudo em prática, né, que eu sei que não é fácil falar, mas eu passei por isso tudo. Então você pode seguir o meu perfil dr.ivanramos no Instagram. E também tem um canal no YouTube, Dr. Ivan Ramos. Inclusive estou próximo aí de lançar exatamente um projeto de imersão para quem deseja colocar isso em prática em 21 dias. Tá? Agradeço demais o convite e estou sempre à disposição. Dr. Ivan, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia.